Muito bem, voltamos aqui aos estúdios e logo no começo eu vou pedir para você compartilhar esse programa aqui extremamente importante, porque hoje nós recebemos ele que foi vereador, foi líder do governo e agora continua médico, o nosso amigo doutor Eduardo Carneiro. Boa noite, doutor. Boa noite, Roberta, boa noite a todos que nos assistem. Sim, continuo médico, bem firme, forte, nesse momento da recuperação aí, né, não vamos dizer ainda pós-pandemia, que a gente tem muitos casos ainda, né, numa média de 400 mortes dia, caindo, mas ainda temos que tomar cuidado, né, por mais que se liberasse aí as máscaras, mesmo em locais fechados, a gente tem que ficar muito cuidadoso ainda, que não vencemos a batalha ainda, né, Roberto? Pessoal, vamos compartilhar aqui, está nos acompanhando já o Otávio Bottoni, o Miruna Melo. Opa, boa noite aqui, está dando boa noite para o doutor Eduardo, Juvenal Queiroz também. Quero fazer muitos compartilhamentos, vocês que estão nas nossas redes sociais também, pelo Instagram, tremendamente importante. O doutor, ele falou uma questão que me preocupa muito, que é essa pandemia. Doutor, não vai ter fim nisso? Quer dizer, fim eu acho que nunca vai ter, né? Vai continuar essa doença aí. Mas digamos que cair aos níveis, digamos assim, aceitáveis? Eu acredito que sim, né? O caminho que foi feito através da vacinação, dá para ver claramente a importância da vacinação, né? Nós temos hoje em torno de, sobretudo no estado de São Paulo, acima de 80% de vacinação, né? De primeira e segunda dose. Agora, algumas situações do comportamento do vírus, ela vai sendo conhecido com o passar do tempo, né, Roberto? Nós já estamos falando aí na quarta dose, né? De pessoas acima de 80 anos. Então, é uma luta diária. Cada dia você não pode baixar a guarda. Cada dia aparece uma coisa nova. Hoje mesmo de manhã eu estava ouvindo algumas notícias da China, inclusive de alguns portos na China que estão com filas de navios, né, para carregar em alguns locais com dificuldade, porque houve um fechamento total, né, que houve uma nova onda em alguns locais da China. Ou seja, a gente sempre vai ter essa luta, não ganhamos a guerra ainda, né? Nós estamos ainda numa luta. Eu acho que as pessoas ainda têm que tomar muito cuidado, essa seria a grande orientação. Temos que retomar a economia, é óbvio que a vida tem que continuar, mas os cuidados sanitários eles devem continuar. Há uma dúvida, né? Será que esse decreto de liberar as máscaras é uma situação que realmente gera muita dúvida. A gente vê que muitos posicionamentos, às vezes, é muito mais uma decisão política do que uma decisão sanitária, na minha avaliação. Eu, pessoalmente, acho que ainda estaria muito cedo ainda para a gente liberar totalmente em locais fechados, né? No formato que foi, mas foi uma decisão do governo, né, do estado de São Paulo. Eu acho que a gente tem que continuar tendo muito cuidado. No ambiente que eu vivo, no meu dia a dia, né, ambientes de saúde, tem que continuar usando máscaras, né, obrigatório, inclusive. Essa é a exceção, inclusive, no decreto do governo do estado. Esses dias eu fui entrar na padaria, eu senti a obrigação de colocar a máscara. Aliás, eu vi todos ali dentro da padaria com máscara. Foi ontem, anteontem. Mas minha esposa esteve no mercado e ela reparou que somente ela estava de máscara. Todos os outros, ela não viu mais ninguém de máscara dentro do supermercado. Isso realmente acaba trazendo uma certa preocupação. Mas eu acho, doutor, que a mania de passar álcool nas mãos deve permanecer. Eu acho que fica. O que a gente dá para analisar que a sociedade ela não vai ser a mesma após a pandemia do Covid, né? Alguns hábitos vão ficar, né? Às vezes precisa acontecer uma situação como da pandemia para alguns bons hábitos ficarem, né? Eu acredito com relação
a utilização do álcool gel e mesmo a utilização de máscara, né? Eu sou indagado todos os dias, hoje mesmo eu atendi consultas durante o dia, eu atendo muitos pacientes de terceira idade, eu tenho um número de pacientes de terceira idade grande e há sempre aquela indagação. A minha orientação é que continue em local onde está frequentando outras pessoas, que você continue usando máscara. Essa é a orientação que realmente eu continuo dando. Me preocupa os eventos que vêm por aí, né? Os shows, carnaval, essas coisas realmente é muito preocupante, né? E é interessante, é bom frisar que a máscara não protege somente contra o coronavírus. Com certeza, isso é extremamente importante a gente frisar, né? Você tem a época da gripe, né? Da influenza, tem outras doenças também. Mas a grande preocupação, sem dúvida, agora é com relação ao Covid, né? Bom, o nosso doutor, o pessoal, vou até pedir desculpa, a produção até estava me alertando que de vez em quando a câmera me pega mexendo no celular. Isso não é falta de atenção nem com vocês, nem com o doutor. O que eu faço? Eu acabo fazendo disparos, né, numa linha de transmissão que eu tenho para os nossos telespectadores. Guarulhos é sempre uma grande luta para levar boa informação. E um dos motivos que a gente não consegue ter muitos deputados é porque a gente não consegue alcançar toda a cidade. Então eu vou pedir para você compartilhar para todos os seus amigos esse programa de TV aqui, porque eu estou numa batalha desde quando terminou a eleição para deputado, que nós perdemos um deputado estadual. E eu acho que é o seguinte... todo mundo reclama, não vou votar nele porque não sei. É melhor a gente errar com a prata da casa do que continuar errando com gente de fora. Então, eu vou pedir para você compartilhar muito, para a gente discutir muito essa questão de deputados. Quem traz dinheiro para a cidade são os deputados estaduais e federais. Por isso que é importante, se você não gosta de um, escolher outro, mas escolher da cidade, doutor. Esse comportamento que nós chamamos bairrista, né? Mas ele é o bairrista para o lado bom. Eu acho que nós temos uma cidade do porte de Guarulhos com 1 milhão de eleitores, nós temos bons candidatos sim, né? Candidatos tanto a estadual como a federal. Eu sempre fiz questão de tentar ao máximo de você prestigiar prata da casa. Até porque o município ele depende de verbas do seu orçamento próprio, não dá conta, ainda mais com a complexidade de uma cidade como Guarulhos. Então, tanto os deputados estaduais como os federais, é extremamente importante essa relação muito próxima com o município com relação às emendas, né? Tanto na parte da saúde, a gente sempre discutiu muito saúde aqui, né, Roberto? Discutimos muito saúde e sabemos o tanto que o orçamento, por mais que seja um orçamento próximo de 1 bilhão anual na cidade, esse orçamento não é suficiente para as demandas do tamanho do município. Então, a gente está aí também como pré-candidato, né? Porque candidato você será após a convenção, de tentar realmente lutar pela nossa cidade, né? E o Ricardo Meirelles fala: boa noite, Roberto, boa noite, doutor Eduardo Carneiro. O Podemos, seu partido, já fechou a chapa para deputados em Guarulhos? Tem nome para deputado federal? Não tem. Na realidade, nós, para deputado estadual, tem o meu nome, né? Como pré-candidato, mas como federal não temos ninguém de Guarulhos. Está respondido aí. Doutor, o senhor estava comentando comigo que tem se preocupado em dar uma analisada aí no eleitorado e também no estado e no município. Quais foram as conclusões que o senhor tirou? Bom, Roberto, eu tenho 2 mandatos como vereador, né? Eu já disse aqui na outra vez, isso nos trouxe uma experiência em conhecer a cidade. Eu fui um vereador de oposição e um vereador como líder de governo, ou seja, nas duas pontas, isso nos fez amadurecer do ponto de vista político, conhecer a cidade, conhecer o formato da discussão política
E claro, eu me preparei para esse momento, né, como pré-candidato hoje, conhecendo a cidade e conhecendo o lado político. Nesse momento, claro que quem é candidato, quem é um pré-candidato, na realidade, ele tem que fazer uma análise do eleitorado, o que está acontecendo. A gente vê na saúde, a pandemia teve grandes reflexos na saúde, né? Reflexos negativos, infelizmente, né? Quando todas as atenções se voltaram para a Covid, agora que está sendo retomado o atendimento normal, a gente vê que nós tivemos grandes deficiências, inclusive na própria vacinação regular. Sim, é verdade. Né? Houve uma coisa que o Brasil sempre foi pioneiro, né? E sempre foi grande com relação à vacinação. A gente viu a vacinação cair, né? A vacinação regular cair. Outra coisa é com relação à educação. Caiu muito com relação a número de crianças, inclusive eu vi alguns números de crianças entre 6 e 7 anos que não sabe ler e escrever, o número aumentou muito. Outra coisa que me chamou muita atenção, fazendo toda essa análise, é com relação à participação de jovens também, Roberto, eleitores, né, contínuo de eleitor, até chamando a atenção dos jovens a partir de 16 anos, que o tempo limite é 4 de maio. Né? Nós temos essa data, o que está acontecendo? O número de eleitores entre 16 e 17 anos, ele vem caindo. Né? Para você ter uma ideia, eu tenho alguns números aqui que chega a ser assustador. Em 2000, nós tínhamos em torno de 3,6 milhões de eleitores entre 16 e 17 anos. Em 2018, 1,4, praticamente a metade. Em 2020, 992 mil. Em 2022, nós temos 730 mil. Ou seja, esse número vem caindo por quê? Dá para se analisar que a população está envelhecendo, né? Isso também é um fato. Outro fato que deve ser levado em consideração é o estímulo, o desestímulo para a política. Né? Nós vemos, inclusive, na classe política, veja que os grandes caciques políticos do país vêm envelhecendo. E se você analisar bem, são, em comparação com o número de caciques políticos que já velhos que nós temos no país, o número de jovens ele é pequeno. Agora, preocupa sim essa baixa participação de jovens na política, inclusive até para votar. Você vê que não há esse estímulo. Há uma falta de estímulo dos jovens com relação à parte política. Isso aí é interessante quando se você quer ser candidato a alguma coisa, você precisa começar a analisar a sociedade, como é que ela está se comportando. Isso a gente tem feito e essas coisas começam a chamar muita atenção. Então, eu acho que a gente tem mais aqui falar, você que é um formador de opinião aqui, de tentar estimular os jovens na participação política. Não quer ser candidato? Tudo bem, mas vamos exercer o seu direito de voto, né? Vamos tirar lá o seu título de eleitor e exercer o seu direito de voto. Eu me lembro que há um tempo atrás era muito comum, doutor, aquelas eleições em colégios estaduais, né? Aqueles grêmios de colégios, havia muita disputa. E agora eu não vejo tanto isso. Parece que perdeu-se essa movimentação política que é tão importante para o crescimento, inclusive intelectual do próprio jovem. E uma coisa que eu gosto de falar muito é que deputado traz dinheiro para a cidade, extremamente importante isso. Nós não temos metrô porque nós não temos deputados suficientes. Nós temos capacidade de eleger pelo menos uns 10 deputados estaduais, e não estou exagerando. Pessoal, olha, nós temos 950 mil eleitores, aí vai ter os brancos e tal, uns 650 mil. 650 mil dá para eleger 10 estaduais. Então, aí o pessoal fala, mas eu não gosto dele, não gosto do Carneiro. Tem um monte de gente, tem um monte de outros nomes. É importante você votar em gente de Guarulhos,
sabe? Ah, mas é melhor você perder com alguém de Guarulhos, a nossa chance de ganhar é muito maior, não, doutor? Porque Sim. se ele trouxer 2, 3 verbas, já pagou o mandato, concorda, doutor? Naturalmente, o deputado eleito, ele sendo da cidade, naturalmente ele vai ser chamado e ele vai querer fazer o trabalho junto à sua cidade. Claro, muitas vezes eu posso ter um trabalho lá na eleição, em outras cidades, no Alto Tietê. No Alto Tietê, mas é natural que de onde você vem, onde você tem as suas raízes, é bem natural que você trabalhe e mostre esse trabalho maior. E as emendas são extremamente importantes, né? Muito, muito grande. Eu espero que o doutor possa vir aqui mais vezes, extremamente importante. Quem quiser falar com o doutor Eduardo Carneiro, como é que faz? Rede social, hoje tá fácil isso, né? Tá muito fácil. O contato através da rede social. Eu tenho tido, inclusive, pela própria rede social, algumas pessoas que começaram a saber que nós estamos discutindo a nossa pré-candidatura na cidade, fazendo algumas reuniões já, né? Você não pode, dentro de uma pré-candidatura, pedir voto, você não tem número ainda, e você é pré-candidato até seu nome ser homologado na convenção do partido. Mas é um momento que há uma abertura de você discutir a cidade, esse trabalho que você faz, Roberto, de tentar estimular em votar em pessoas da cidade é extremamente importante. Eu acho que a rede social ela facilita essa ligação e eu tenho tido muito contato, né? As pessoas começam a saber, entram em contato com você na rede social e aí começa-se uma discussão e, claro, discutir a cidade e o formato que a gente pode contribuir com a cidade na participação política. Vamos trazer ele daqui a uns 15 dias novamente, vamos discutir mais essa questão aqui, vamos fixar mais no que um deputado pode fazer pela sua cidade. Próxima vez ele vai falar o que ele quer e o que ele pode, pelo menos, tentar fazer pela nossa cidade de Guarulhos, que está faltando muito hospital, está faltando médicos, está faltando dinheiro. E o deputado tem esse poder de trazer. E eu gostaria de deixar aqui uma sugestão, inclusive para você, como formador de opinião, desse estímulo, né, do jovem. O jovem ele está pouco estimulado com a política, com tudo que está acontecendo, né? O mundo mostra para nós o que não se pode fazer com a política, né? Com essa guerra lá entre a Rússia e a Ucrânia. A gente estava comentando agora há pouco o tanto que faz mal malucos na política, né? Tem muito maluco que, através do poder, fazer o que está sendo feito hoje. Agressividade não resolve nada, né? Eu acho que você pode ter divergências e de um formato civilizado você discutir a sua cidade e o seu país. Mandar um abraço para o Edmilson Americano, secretário de governo, nos acompanhando, e o Wesley Casaforte, vereador em Guarulhos, nos acompanhando aqui pelo Instagram, doutor. Que bacana, que bacana. Um abraço para o Americano, lá o grande secretário de governo do governo Guti, e ao nosso amigo Wesley Casaforte.